Então, vou exemplificar agora cada um daqueles, a classificação do engranamento contraposto que a gente viu antes. Então, primeiro aqui para o engranamento escalonado aqui, engranamento contraposto que é escalonado de um estágio. O estágio aqui, um estágio significa que eu tenho uma única relação de transmissão, então essa relação de transmissão é dada entre pinhão e coroa. Quero que é movida, então o torque entraria desse lado aqui, esse aqui representaria o pinhão, e a saída, que é a movida, representaria a coroa. Então aqui ficaria a coroa. Só por uma simplificação aqui, eu vou indicar o pinhão como no índice 1 e a coroa como índice 2 aqui. Como é que eu determino a relação de transmissão? Que o objetivo vai ser o de enxergar o fluxo de torque para cada uma das marchas e identificar qual é a relação de transmissão. A relação de transmissão, então, na caixa, para uma marcha específica, seria então o diâmetro primitivo da coroa, 2, dividido pelo diâmetro primitivo do pinhão, 1. Lembre-se o seguinte, se a relação de transmissão ele aumenta o torque, então multiplica o torque e reduz a rotação, ele é um valor maior do que 1. Para ele ser maior do que 1, eu preciso que, nessa razão, para que essa seja maior do que 1, então vou dividir pela engrenagem maior, o que quer que seja aqui, então pela engrenagem maior pela engrenagem menor. Então, no caso, isso vai ser a saída pela entrada aqui, se eu estiver trabalhando nas relações geométricas. Então, seria ou o diâmetro, ou o raio, né? Não vou escrever aqui, mas seria equivalente a razão entre os raios, ou o número de dentes. Então, o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Então, como a gente determinou a relação de transmissão de engranamento contraposto, só fazendo a razão entre o número de dentes da coroa pelo pinhão, ou diâmetro, ou raio. Esse valor vai ser maior do que 1, significa que eu multiplico o torque na hora de determinar o torque de saída na caixa. Então, esse valor, essa razão aqui, vai ser maior do que 1. Se eu souber aqui qual é o torque de entrada lá vindo do motor, multiplico por esse valor aqui, eu tenho o torque de saída lá na caixa de transmissão. Na caixa agora, então, aqui ele já ilustrou aqui pra gente as marchas, né? Então, aqui a caixa seca. Esse aqui é o eixo de entrada. Esse aqui, como é de um estágio, então só tem dois eixos, uma de entrada e uma de saída. Esse componente que vocês estão vendo aqui, que não precisam se preocupar por enquanto, é o diferencial. E as marchas aqui. Então, ele vem aqui o embreagem, né, o volante do motor, caixa seca. O fluxo de torque ele entra aqui pelo eixo piloto e o eixo de entrada fica disponível em cada uma dessas engrenagens aqui. E aí aquela que tiver acoplada, ou seja, aquela que tiver engatada, ela vai transferir o torque para o eixo de saída. Quando passar por um par, qualquer que seja desses pares aqui, eu vou ter a mudança eu vou gerar a relação de redução aqui. Ele pode ser maior do que 1, se eu quero aumentar o torque, ou nas marchas mais altas, quinta, sexta, sétima marcha, pode ser abaixo de 1, que aí eu não preciso de torque, mas preciso de rotações mais altas. De forma genérica, né, para alguma aplicação qualquer aí que a gente vai ver depois. Então aqui, ele já desenhou aqui pra gente, né, aqui em cima. Então essa aqui seria a relação da primeira marcha, a ré, normalmente a gente não vai discutir muito ela, mas segunda, terceira, aí a quarta marcha e a quinta fica do lado de fora normalmente aqui. Então, no fluxo de torque que eu vou ver aqui, primeira marcha, por exemplo, eu venho aqui, passo ele para cá. Então, a relação da primeira marcha, se eu quiser a relação da primeira marcha, o que eu vou fazer? Pego lá o número de dentes, por exemplo, chamar aqui de esse aqui de, por exemplo, Z2.
e essa engrenagem aqui de Z1. Então eu vou fazer aqui a razão Z2 sobre Z1. Normalmente esse valor dos dentes ou vai ser dado ou no projeto eu vou definir, né? Então a relação de transmissão vai ser, posso ter ela lá da dinâmica veicular e aí quero determinar qual é o número de dentes, o diâmetro que eu preciso das engrenagens. Então pode ser um sentido desse tipo para transmissão. Segunda marcha aqui, por exemplo. Então o fluxo de torque ele vem para cá. Então se eu chamar aqui essa engrenagem aqui, ou o número de dentes dessa engrenagem de Z4 e essa aqui de cima de Z3, então a relação da segunda marcha ele vai ser Z4 dividido por Z3 e assim por diante. Então para cada uma das marchas, quando eu quero determinar a relação de transmissão, vou olhar aqui qual é o diâmetro ou raio da coroa pela opinião, e aí faço para cada uma delas e chego na relação de transmissão. Se vocês estiverem usando o raio, então vocês podem ver que esse aqui, do centro de rotação até o ponto de contato, e aí o centro de rotação até a linha de contato, então aqui seria o raio 2, aqui o raio 1. Então essa relação de transmissão aqui seria simplesmente pegar, se eu estiver usando valores dimensionais, o raio da coroa dividir pelo raio do pinhão aqui. Eu tenho a relação de transmissão. Só aproveitando aqui para ilustrar, vocês estão vendo que esse desenho, que é essa ilustração aqui, ele é a luva que está montada sobre o cubo do eixo e aciona os anéis sincronizadores. Então essa luva aqui, eles podem se movimentar para a direita ou para a esquerda, e aí engata essa engrenagem, que seria a da terceira, ou essa aqui, que seria a quarta. Aí a mesma coisa, tem uma outra luva aqui em cima e outra luva aqui embaixo. Então, essas engrenagens que estão ao lado das luvas são aquelas engrenagens bobas, ou seja, aquelas que giram livre sobre rolamentos e não estão girando junto com o eixo de entrada. Então, vocês estão vendo que a terceira e a quarta marcha no eixo de entrada elas são livres, a quinta marcha também, a engrenagem que está no eixo de entrada ela é livre, só aqui na saída, aqui embaixo, então a primeira e a segunda aqui, elas estão e a ré, né? As três aqui elas estão com o controle da luva no eixo de saída. Né? Como é que eu defino se vai ficar em cima ou embaixo aqui as engrenagens que são bobas? O par delas sempre vai ser fixo, né? Então se vocês estão olhando aqui, as duas de baixo aqui, elas são bobas, são livres. As pares aqui, elas são fixas ao eixo. A mesma coisa aqui. Se as duas aqui de cima são livres, as duas de baixo são fixas. Como é que eu defino se ela deve ficar em cima ou embaixo? Layout da caixa de transmissão. Então, da forma como eu vou conseguir montar o trambulador. Então, o sistema de acionamento aqui de troca de marcha. Então, seleção e engate de marcha. Se eu tiver espaço suficiente para colocar e controlar, colocar o garfo aqui para acionar a luva vindo de cima, todas elas, posso fazer aqui, desde que eu tenha espaço aqui. Se não puder, e daí vai ser um layout, a exemplo dessa caixa aqui, que algumas das marchas ficaram para cima e outras ficaram para baixo. Então, dependendo do espaço disponível e a forma como eu vou conseguir controlar via trambulador, pode ser que as engrenagens que vão ser sincronizadas elas estejam em um determinado eixo e não todos eles no outro eixo. Então tomem cuidado na hora de enxergarem aqui pelo fluxo de torque quais delas vão ser sincronizados ou não. Aqui é um exemplo de uma caixa de transmissão escalonada de um estágio utilizado para montagem transversal. Então vocês estão vendo aqui, já tem o nome aqui. Então o eixo piloto, isso aqui é a estria do eixo piloto, onde vai ser montado o disco da embreagem. Esses apoios lisos aqui, vocês estão vendo, é a pista onde vai ser montada as pistas do rolamento. Aqui atrás também, onde fica a carcaça da caixa de transmissão, e aí vocês estão vendo depois as engrenagens. Como eu falei antes, a gente não vai se preocupar muito com a ré aqui, só vamos olhar aqui as marchas para frente. A ré ela tem uma particularidade que eu preciso de um terceiro eixo para reverter a rotação. Então, normalmente, nas ilustrações, ele
normalmente não é desenhado esse terceiro eixo, então fica subentendido a ré aqui. O que eu vejo aqui então? Bem, é um estágio, então é o eixo de entrada, como a gente viu antes, aí o eixo de saída. E aí essa engrenagem aqui é aquela engrenagem que vai fazer o par com a entrada do diferencial e gera a relação do diferencial aqui. Esse aqui é aquela representação que a gente viu antes, que é a luva, então esse componente que é a luva. O anel sincronizador são esses dourados que estão do lado aqui. O anel de engate são esses do lado aqui, que estão junto com a engrenagem. Então, quando a luva, ele acionado lá pelo trambulador, ele força aqui, pressiona o anel sincronizador para sincronizar a rotação entre eixo e engrenagem em conjunto aqui, associado. E aí a luva, ele engata aqui em cima do anel de engate, faz com que esse eixo aqui ele gire junto com a engrenagem. Então essa é a função do sistema de sincronização aqui. Não se preocupe muito em entender ainda todas as terminologias e funcionamento. A gente vai ver depois no tópico de sincronizadores. Mas só para vocês reconhecerem nas imagens, né? Então seria aqui a luva. Essas engrenagens aqui são engrenagens livres, então, como o sincronizador está aqui em cima, essas duas aqui elas são livres. Essas duas aqui, vocês estão vendo, elas não têm anel sincronizador, ou seja, não tem luva, não tem nada aqui entre elas, e elas são fixas diretamente ao eixo. Então, vai ser fixa ou por interferência ou por chaveta. E aí depois eu tenho uma outra aqui, um outro par aqui. A luva não foi colocada, né? Tá aqui. A luva tá aqui, essa aqui seria a ré, não interessa pra gente. Então eu posso movimentar ela para esquerda ou direita aqui, e aí engato, as engrenagens estão livres, são as de baixo, essa aqui e essa aqui desse lado aqui. Qual é a relação de transmissão? Então, se eu for determinar a relação de transmissão de cada uma delas, o que eu quero determinar aqui? O torque do motor ele entra para cá. O torque, na verdade, a saída já que a gente está enxergando aqui, a saída aqui do torque da caixa de transmissão vai ser aqui. Quais são as relações de transmissão que nós temos aqui? Então, se eu olhar aqui, vou buscar primeira marcha. Qual é a engrenagem pinhão que é menor e qual é a coroa que é maior? Então, se eu olhar desse lado aqui, repare no seguinte, esse aqui é o pinhão, então todos aqui que estão aqui em cima são as engrenagens do pinhão e as de baixo são as coroas. Então esse diâmetro aqui, ele é muito menor do que esse aqui. Então quando eu dividir esse comprimento aqui por esse comprimento, ele vai me dar um número maior do que, por exemplo, esse aqui. Se eu dividir esse comprimento aqui por esse aqui, essa razão vai ser menor do que essa aqui. Então eu sei que essa aqui tem uma marcha maior do que essa aqui. Se eu olhar aqui, então, só para ilustrar para vocês. Então, se eu pegar aqui o número de dentes ou o raio aqui, então R2 aqui e R1 aqui, então a relação de transmissão da primeira marcha, ele vai ser R2 ou Z2 por R1 ou Z1. Então, essa aqui vai ser a primeira marcha. Então, o fluxo na primeira marcha seria alguma coisa desse tipo aqui. Que o torque, ele entrou pelo eixo piloto, ele veio aqui pelo eixo piloto, ficou disponível no eixo de entrada, fiz a sincronização, só que o sincronizador está aqui embaixo, então eu sincronizei aqui a coroa com o eixo de saída, e aí o fluxo de torque veio para cá e depois sai para o diferencial. Se eu olhar para a segunda marcha, vou fazer a mesma coisa, então eu olho aqui qual é o número de dentes, o raio, o diâmetro aqui entre pinhão e coroa, vejo que o segundo maior na razão aqui é esse par aqui. Então o fluxo de torque que eu vou desenhar lá que vocês vão precisar fazer os exercícios seria esse aqui. Então venho aqui, o par que me dá a segunda marcha é esse aqui. Qual é a relação de transmissão? Meço aqui o diâmetro de um, meço o diâmetro do outro, faço a razão aqui. Mesma coisa eu faço para os outros. Então terceira marcha, quarta marcha. E aí onde está a quinta marcha aqui? Não foi, as engrenagens foram retiradas aqui, mas a quinta marcha estaria aqui. Então, essa aqui são as estrias onde eu vou montar o cubo do eixo, e aí monto aqui esse sistema aqui também, né, da luva.
E aí ele aciona que ele engata a quinta marcha, a engrenagem da quinta marcha com o eixo de entrada desse lado aqui. Daí o fluxo de torque passaria daqui para cá e fica disponível aqui no eixo de saída.